Paz do Senhor. Hoje nós vamos falar de como começar um dia abençoado por Deus. Veja bem, Filipenses 4, 6 ao 7, lá diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6. Bom, nos dias de hoje, ler esse texto de Paulo, dirigido aos cristãos de Filipos, motiva o nosso coração a confiar os planos, a ação, a perfeita vontade de Deus, nosso Pai. O que esse texto quer dizer? Ele quer dizer para nós o seguinte: muitas das vezes nós conscientemente nós atribuímos a Deus comportamentos que são totalmente da natureza humana, da nossa natureza humana. E é interessante que, por sabermos que Deus é onisciente, é onipresente, onipotente, então nós julgamos pela lógica. Que não seja necessário expormos a nossa necessidade diante dele. Como assim? A gente pensa que por Deus ser onisciente, nós não precisamos explicar para ele. Nós não precisamos dialogar com ele. E é interessante que é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. O que a Bíblia está dizendo, o que esse texto está dizendo para a gente. É exatamente o contrário, porque quando lá na Bíblia fala assim, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, o que ele está falando? Ele está falando assim, ei, o que você quer, o que você almeja, fala para mim, vamos conversar. Então, muitas vezes a gente acha que Deus ele não quer dialogar conosco. E ele quer sim, ele quer saber como que você deseja começar o seu dia, como que você deseja que seja o seu trabalho, o que você gostaria de estar fazendo. Porque muitas das vezes, ali naquele local, aquele trabalho, não é o trabalho que você gostaria de ter. Deus sabe que não é. Mas ele precisa primeiro experimentar o seu caráter. Ele precisa primeiro experimentar, ele precisa primeiro separar homens de meninos. Porque se ele já chegasse e te colocasse lá naquele cargo, naquela empresa, do jeito que você quer, sabe o que ia acontecer? Você ia falir. Então, por isso que nós precisamos iniciar o nosso dia dando glória e graças a Deus, agradecendo por tudo que Deus fez para nós. Por isso que aqui em Filipenses ele fala para nós que pela oração e súplica com ação de graça e a paz do Senhor. Então ele está falando para nós ali que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Ele está falando assim, olha, conversa comigo, explica para mim, eu quero escutar de você. Aí você fala assim, poxa, mas o Senhor já sabe. Ele fala, mas eu quero escutar de você. Sabe o que é isso? Deus quer ter intimidade com você. Ele quer ter você próximo dele. Ele quer sentir o calor do teu corpo. Ele quer estar ali juntinho. Ele quer caminhar nesse dia que você vai caminhar juntinho com ele. Ele quer estar próximo.
Ele quer participar de tudo da sua vida. É assim que um amigo faz. É assim que o pai faz. É assim que quem ama faz. Te acompanha, te ajuda, te aconselha. Por isso, teremos um ótimo dia, independente das adversidades, independentemente daquele patrão enjoado, independentemente do colégio, que às vezes você não vai trabalhar, mas você vai para o colégio. Muitas das vezes você fica reclamando do colégio. Quantos não estudaram ou não vão estudar? Gostaria de estar aí na tua vaga. Então, por isso você tem que se alegrar. A Bíblia fala em tudo dai graça. Porque naquele grande dia, Deus vai cobrar de você as suas ações, as suas atitudes, o que você tem feito nessa terra. Por isso, devemos agradecer cada dia que nós abrimos nossos olhos. Agradece, irmão. Deus é contigo. Deus, ele tem o melhor para a tua vida, para a tua família. Eu garanto para você, por mais que você imagine que o seu dia não vai ser um dia bom, que o seu dia vai ter muitas dificuldades, adversidade pela frente. Se você sentar com Jesus, expor para ele os teus problemas, as tuas adversidades que você vai enfrentar, ele com certeza ele vai te ajudar a enfrentar. Assim como ele fez com Gideão. O anjo do Senhor apareceu para Gideão, sentado debaixo de uma árvore, e falou para Gideão: Deus é contigo, varão valoroso. Ou seja, ele estava falando para Gideão que Deus que Deus estava ali com ele na adversidade. Mas aí Gideão, ele falou assim: como Deus é comigo, se ele permitiu os medianitas virem aqui dia após dia, saqueando, destruindo a gente. O anjo do Senhor virou para ele e falou assim: vai nessa tua força, porque eu irei entregar os medianitas nas tuas mãos. Você vai destruir o exército do medianita como se fosse um só homem. Um só homem. A Bíblia diz que o próprio Senhor disse que ia ser com Gideão e que ele iria ferir, que ia entregar os medianitas na mão dele como se ele fosse um só homem. O que é isso, irmão? Gideão malhava o trigo no lagar. O local certo é eira. Mas ele era o lagar para fazer isso, exatamente por causa dos medianitas. Mas quando o anjo do Senhor foi ali conversar face a face com Gideão, queria escutar dele. O anjo sabia das adversidades, mas queria escutar dele, falar: peraí, Gideão, o que é? O que está acontecendo? E Gideão explicou para ele, falou: olha, está acontecendo isso, os medianitas estão vindo aqui e está destruindo tudo, então eu não entendo porque tudo isso está acontecendo com a gente. E aí o anjo do Senhor, ele falou para Gideão: vai na tua força. Ou seja, falou para ele assim: não preocupa não. Vai para o seu dia de trabalho, vai enfrentar a tua adversidade, porque eu, o Senhor, entregarei nas tuas mãos essa adversidade. Ela vai ser como nada. Ela vai ser como nada para você. Quando você olhar para trás, você vai falar assim: poxa, rapaz, pensei que o meu dia hoje ia ser complicado, viu? Nossa, mas foi uma bênção. Nossa, mas meu patrão me tratou bem. Nossa, mas aquela conta que eu não estava conseguindo bater ontem, a meta, hoje bateu. Aquela venda que estava travada, hoje destravou. Então, por que isso? Porque você confiou no Senhor. E aí o Senhor caminhou com você.
Então, pelo fato dele ter caminhado com você e você ter acreditado nas promessas do Senhor, ele vai abrindo as portas. Como falamos anteriormente, ele vai testando o teu caráter, testando a tua fé, testando a tua coragem de varão valoroso. E quando você prova para Deus que você realmente confia nele, o mais ele fará. Porque nós temos que agradecer o dia de hoje, porque o de amanhã ainda não veio, está no futuro. O de ontem passou. Nós temos que agradecer o hoje, porque hoje você está respirando, você está de pé, você abriu os teus olhos. Então agradeça ao Senhor, porque Ele tem o melhor para você, como Ele foi com Gideão, deu o melhor para ele, entregou o exército nas mãos dele, ele foi um vitorioso. Assim eu declaro na tua vida, em nome de Jesus, que você vai ser mais do que vencedor. Este é o motivo da gente ter começado em Filipenses 4, versículo 6. Porque fechamos esse texto mostrando para você que Deus gosta de te ouvir, que Deus gosta de te escutar. Quando aqui, vou ler mais uma vez: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica com ação de graça. Isso aqui Deus está falando para você. Conta para mim os teus sonhos, os teus desejos, as tuas aflições. Conta para mim, porque eu posso realizar. Eu posso trazer a cura que você precisa. Eu posso realizar os teus sonhos. Conta comigo. Jesus quer te escutar. Ore a Deus. Clame a Deus. Que a sua oração seja uma oração sincera. Não é por muito falar, mas sim pela sinceridade do teu coração. O que é uma oração? Oração é diálogo, conversa. Converse com Deus. Trate Ele como seu melhor amigo, porque Ele é. Trate Ele como seu Pai, porque Ele é. E Ele sim pode realizar os desejos do teu coração. E se Ele perceber que os teus pensamentos, que as tuas intenções não são boas, com certeza Ele vai te mostrar o caminho certo. Porque é isso que um amigo faz, que um pai faz, quem ama faz. Amém? Que o Senhor te abençoe e tenha um ótimo dia em Cristo Jesus.